introito é o seguinte. A gente montou esse painel em função do que está acontecendo no Brasil, porque, independente de qualquer julgamento, na verdade, o que a gente está assistindo é um governo, vamos chamar assim, mais à direita, depois de algum tempo de um governo à esquerda, né? Por conta disso, tem havido, como política de governo, movimentos distintos em relação ao que vai acontecer com as companhias estatais, né? Então, o IBRE foi provocado pelo André, né, lá da Eletrobras, e a gente instituiu um grupo de trabalho de RI das estatais. Então, só para dar uma ideia do que está acontecendo hoje, a gente já tem 23 empresas de 11 estados diferentes, com cerca de 60 participantes no grupo, nos mais diversos estágios de maturidade, seja empresas que já são listadas, até empresas que estão em processo muito embrionário, e quem está no meio do caminho, mas tentando trazer essa questão do RI para dentro das estatais, e é nesse contexto que a gente está aqui hoje, né? Então, para a gente começar, só acho que é importante, tanto a Elvira quanto o Pessutti falarem um pouquinho dos seus casos, das suas situações, o que é market cap, o que é, se não é, quando é que vai, quando é que não vai, só para o pessoal poder entender, e depois a gente já encaixa nas perguntas. Por favor, Elvira, começando sempre pelas mulheres. Óbvio. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui hoje representando a Eletrobras. Então, a Eletrobras é a maior empresa, né, do setor elétrico na América Latina, uma empresa muito relevante. Nós passamos um período muito difícil, fruto de uma série de mudanças, inclusive regulatórias, né, que impactaram muito a valorização da companhia. Então, ela veio de uma fase em que o valor de mercado ficou muito aquém, inclusive, do próprio valor patrimonial. A gente vem num processo de recuperação do valor da companhia, notadamente nos últimos 3 anos, pós exatamente a lei das estatais, né, 13.303. Hoje, o nosso valor de mercado está aí flutuando entre 46 bi e 50 bilhões. Né? Já chegamos no auge da crise a valer menos de 10. Então, é uma recuperação realmente relevante. Nós temos hoje o controle estatal, né, em torno de 63% do controle das ações totais da companhia está com o governo, mas nós temos um free float muito relevante e, inclusive, a maior parte do nosso minoritário está fora do país. Então, acho que isso é muito importante. Nós temos, principalmente, investidores institucionais com visão de longo prazo, menos pessoa física, né, muito estrangeiro, como eu comentei, e temos a nossa ação no Brasil, na Bolsa de Nova York e também na Latibex. Boa tarde a todos. Talvez nem todos aqui conheçam a Copel, é importante a gente falar um pouco sobre quem é a Copel. Agradeço a oportunidade e agradeço, inclusive, o convite, né, de representar a Companhia Paranaense de Energia. Copel, a Companhia Paranaense de Energia, é uma empresa estatal do Estado do Paraná. Até fazendo uma pequena brincadeira, alguém deve ter visto, ou aqui o pessoal de São Paulo tem a loja de colchões, né, da Copel Colchões. Efetivamente, a gente não é a Copel Colchões, a gente é a Copel, Companhia Paranaense de Energia. É uma empresa relevante no setor elétrico nacional, óbvio que não é o mesmo tamanho da Eletrobras, mas é uma empresa que fatura mais de 15 bilhões por ano, é uma empresa que tem um valor de mercado hoje na casa de 13 bilhões e cada dia mais crescendo. É um movimento interessante que tem acontecido com a Copel. É uma empresa que atende mais de 4 milhões de consumidores no Paraná. Nossa concessão de distribuição ela é basicamente o mapa do estado do Paraná. Uma empresa que tem 6 mil gigawatts de energia, 6 mil megawatts, perdão, de energia de capacidade instalada de geração, mais de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão. E no mercado de capitais, que é o foco aqui do nosso evento, é uma das pioneiras do setor, né? A Copel, inclusive, foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a abrir capital na Bolsa de Nova York. Então, junto com a Eletrobras, a gente e outras empresas brasileiras, cerca de 30, 35 empresas brasileiras, são poucas as empresas que estão representadas nos Estados Unidos, e a Copel foi a primeira empresa do setor elétrico a estar lá, que realmente é uma grande satisfação e, de fato, coloca a empresa, como a Eletrobras, em outro patamar dentro do mercado nacional. Interessante. A gente estava falando um pouquinho antes também, né, Felipe?
e aí eu vou pedir licença para a Elvira, depois ela, acho que até a carona serve, a pergunta serve para os dois. Fala um pouquinho desse desafio que o profissional de RI numa estatal tem, olhando para a administração mais sênior, né, que você tem cargos que eventualmente são trazidos, são escolhidos de uma outra forma, né, e aí sem nenhum juízo, né, porque o poder público tem o poder propriamente dito, né? Então, como é que é o dia a dia do profissional de RI, tendo que lidar com essa situação, e como é que ele, nesse papel de membrana, né, olhando o mercado e olhando para dentro, funciona, né, sabendo que, eventualmente, você tem a administração vindo de entidades diferentes, ou não pertencendo ao corpo da casa, como vocês dizem. Fala um pouquinho disso, eu gostaria de ouvir a Elvira também, né, porque é sempre um desafio de quem está dentro de casa lidar com isso, por favor. Esse é um tema bem interessante, porque acho que todo mundo que trabalha no RI, primeira aula, ou as primeiras aulas que a gente tem quando a gente vai trabalhar com RI, a gente aprende que o RI é a membrana, ou a interface entre o mercado e a companhia. Só que numa estatal, acho que eu até comentei com a Elvira mais cedo, a gente não tem, eu particularmente não tenho a experiência de RI em empresa privada. Eu trabalhei em empresas privadas antes, mas não na área de RI. E dentro de uma empresa estatal, ou de economia mista, né, que talvez seja o termo mais adequado, me parece que o RI ele tem uma função mais estratégica, ou tem talvez uma oportunidade mais estratégica que o RI normalmente tem numa empresa privada. E justamente pela questão da composição, ou a maneira como o management é composto, ou como como ocorre a indicação dos executivos, até pela ampla troca, né, que eventualmente acontece mais comumente do que uma empresa privada. Então, o RI ele tem, pelo seu conhecimento técnico, pelo conhecimento das regras de mercado, pela vivência que o RI tem dentro do mercado de capitais, especificamente, muitas vezes ele funciona como, até é uma palavra um pouco talvez pesada, mas um tutor, um professor dos executivos da companhia, no sentido de mostrar o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Isso realmente é relevante, é um papel muito estratégico que o RI tem dentro de uma empresa estatal, porque a gente acaba tendo, dentro do RI, que não é uma função executiva, mas a gente acaba tendo um papel de influenciador, efetivamente, da estratégia da companhia. Isso realmente tem que ser aproveitado para tentar levar a companhia, né, dentro daquilo que é possível, para aquilo que realmente é o melhor caminho para ela, reduzir a desconfiança, aumentar o valor de mercado dessa empresa. E, especificamente da Copel, acho que é uma oportunidade importante para a gente destacar o papel do RI nesse contexto. A Copel, enfim, muitos não conhecem, mas é uma empresa estatal, Paraná. Durante muito tempo, e até hoje a gente acaba sofrendo a consequência disso, o principal risco da companhia acaba sendo o risco político. O risco da interferência, o risco da intervenção, o risco da companhia seguir um caminho que efetivamente não seja o melhor caminho para uma empresa efetivamente que trabalha visando lucro e tudo mais. E isso pode ser claramente observado em situações que ocorreram no passado, na década anterior, quando o governador do Estado, o representante do acionista majoritário, era o Requião, a companhia interferiu 2 vezes na tarifa. Não repassou o reajuste tarifário em 2002, num cenário pós-crise energética, racionamento, e não repassou o reajuste tarifário em 2009, num cenário pós-crise americana, toda a depressão que isso gerou no mercado. E isso abalou drasticamente, assim, de maneira histórica, efetivamente, a reputação da companhia, né? A companhia leva até hoje esse risco político. Em 2013 e 2014, num governo talvez mais pró-mercado, vamos chamar assim, mas num governo do PSDB, do Beto Rich, a companhia voltou a interferir novamente nas tarifas. E foi um pouco diferente, não foi um desconto, foi um diferimento, mas teve essa interferência. Ela não repassou todo o reajuste que tinha sido aprovado. E qual que foi a oportunidade que o RI, dentro do seu papel de tentar mostrar para a companhia, para a administração, enfim, levar a companhia para o caminho certo, a gente, depois de muito esforço e vários embates internos mesmo, a gente conseguiu convencer a administração, dentro do papel do RI, a incluir no Estatuto da Companhia
a proibição para interferências no reajuste. Hoje, quem tiver a oportunidade de ler o Estatuto da Copel, vai ver nos itens do Conselho de Administração que é obrigado ao Conselho de Administração cumprir estritamente com os reajustes aplicados pela ANEEL. E hoje, até por uma coincidência, na segunda-feira, dia 24, a gente teve o reajuste da Copel e ele foi implementado. Então, desde 2015, isso vem sendo aplicado, foi o ano que a gente mudou o Estatuto, mas, mesmo assim, ele é um caso que ainda dá dúvida no investidor. E mais do que isso, né, mais recentemente, tivemos uma nova troca no governo. Recentemente, o Ratinho Júnior assumiu o governo do Paraná, e, durante a campanha eleitoral no ano passado, ele fez declarações contra o reajuste tarifário. Então, surgiu novamente a dúvida dos investidores, do mercado, quanto ao que a Copel ia fazer, como que o governo ia conduzir, o acionista majoritário ia conduzir esse processo. Por mais que esteja presente no Estatuto, o mercado ainda desconfia. E o que a gente teve, acho que talvez um grande caso de sucesso, e acho que é válido passar essa experiência, para o RI não perder a oportunidade que tem de influenciar a alta administração positivamente. O que a gente fez? No final do ano passado, quando o Ratinho Júnior já tinha sido eleito governador, a gente conseguiu convencer ele, como um deputado estadual governador eleito, a participar de uma série de reuniões. Não foi tão difícil assim, ele se mostrou muito aberto, muito aberto a falar com os investidores, o mercado, e o RI acabou promovendo uma reunião entre um futuro acionista majoritário e os acionistas minoritários, fazendo esse papel de interface entre companhia e mercado. E isso foi muito importante para, efetivamente, mudar a percepção do governador antes eleito, agora o governador efetivo, quanto à importância, ou por que o reajuste tem que ser aplicado, por que o Estatuto tem que ser seguido, qual que é a função efetiva da Copel. Ele não tem, efetivamente, a obrigação de saber isso, ou não teria a obrigação de saber isso durante a campanha. Afinal, ele não era o governador, não era o representante do acionista naquele momento. Mas essa atitude, essa aproximação, fez com que ele mudasse a percepção, e isso, de alguma forma, pode ser medido pela valorização das ações, que subiram mais de 50%, não porque ele falou ou disse alguma coisa, mas, efetivamente, porque o mercado percebeu que o risco político da Copel hoje é muito menor do que foi nos governos anteriores. E isso refletiu diretamente no valor da empresa e foi uma influência clara do trabalho do RI nesse contexto. Elvira, acho que a sua estrada tem curva mais fechada, né? Na verdade, eu gostaria de começar concordando com um dos pontos que o Felipe trouxe, que é esse papel que o RI tem de treinar, né, de ensinar dentro da companhia, porque nem todo mundo, principalmente quem não é da área financeira e da área de RI, tem conhecimento de toda essa regulamentação, normas de CVM, normas de companhia aberta. Então, muitas vezes, alguém comete um deslize até sem saber, né? Então, acho que é um papel relevante do RI treinar, formar, estar sempre reciclando, né? A gente tem, no caso da Eletrobras, todas as políticas, né? Política de porta-vozes, política de comunicação, orientação de como, se tiver alguma dúvida, consultar a área de RI. Mas, em relação ao primeiro ponto que você trouxe, com relação à troca de executivos e tal, eu queria trazer aqui que esse cenário mudou muito, né? Eu tenho pouco tempo no setor, não no setor elétrico, né? Na Eletrobras. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas, na verdade, eu vim do setor privado, né? Eu entrei na Eletrobras há 1 ano atrás, como conselheira independente, e 3 meses atrás eu saí do conselho e assumi a diretoria financeira e relações com investidores. E a minha própria chegada à Eletrobras já é fruto dessa lei 13.303, a lei das estatais que a gente está fazendo, que buscava... precisava, até para se adequar a uma das exigências da lei, que era formar um comitê de auditoria estatutária. A empresa estava buscando profissionais com experiência no setor, com experiência na área financeira e também que fossem independentes. Assim, eu entrei na Eletrobras. Então, hoje, a gente vê que a lei ela tem uma relevância enorme, que ela blindou a companhia dessa interferência que, no passado, existiu, e a gente
né, sabe de alguns casos, isso hoje já não acontece mais. O nosso Conselho de Administração na Eletrobras, já pelo 2º ano consecutivo, ele é formado por maioria de conselheiros independentes, que é muito acima do que a lei exige, né? A lei das estatais exige 25% de independentes e o nosso Estatuto da Eletrobras exige 30%. E nós temos 54,5%. De 11 conselheiros do Conselho da Holding, nós temos 6 independentes. Então, a gente já não tem mais essa interferência do passado. Essa mesma situação se repete em todas as nossas controladas, mesmo as que são companhias fechadas. Então, todas elas têm um conselho de administração com esse mínimo de 25% de conselheiros independentes. Todos os nossos diretores passam por um processo rigoroso também de avaliação prévia por um comitê de elegibilidade, que também é estatutário, por definição também na lei, formado só por conselheiros de administração. E acho que também é muito relevante dizer que os conselheiros que não são independentes, eles igualmente são extremamente qualificados e preparados, porque isso também foi um outro benefício da lei das estatais, que criou critérios objetivos que já deveriam ser seguidos naturalmente, mas, enfim, por interferências políticas no passado, não necessariamente eram, e hoje são. Então, todos os que estão em posição de conselhos e de diretoria na Eletrobras Holding, nas controladas, eles passaram por esse crivo da lei, né, por esses critérios, e ainda tem um processo de avaliação também por consultoria independente. Então, acho que isso está muito neutralizado. Acho que a lei, esse foi um dos grandes benefícios, foi dar essa blindagem, permitir que a companhia tenha, de fato, uma boa governança e consiga se concentrar no seu core business, em buscar rentabilidade, enfim, fazer o trabalho. Então, já estamos num cenário diferente, precisa ser comunicado, acho que esse é um negócio importante também, e a gente precisa se preparar para a próxima etapa, que é, eventualmente, o que vem por aí, né? Se os planos do governo, a gente vai ouvir um pouquinho disso ao longo dos 2 dias, se materializarem, eventualmente haverá movimentos aqui, tanto de um lado quanto do outro, e aí vai depender muito mais das decisões do acionista controlador, né? Mas acho que você tocou num ponto, Elvira, que eu queria ouvir um pouquinho você também, sobre a questão de como é que fica a governança nesse contexto, né? Porque a 303 traz uma porção de atributos e de questões, né? Como do lado privado a gente também tem, né, via CVM, direta ou indiretamente, e como é que esses mundos eles se encontram, né? No final das contas, você tem uma sobrecarga sobre a empresa ou você acaba que há uma convergência de elementos, de comitês, o que seja, para tocar a empresa no dia a dia? Como é que é a sua visão e por que, de fato, isso aí vai ter um impacto nos próximos passos, né? Olha, sem dúvida, a governança e todos os requisitos que a gente tem pelos N dispositivos legais, seja da CVM, seja da lei das estatais, seja da própria lei das SAs, tudo isso certamente agrega etapas a mais no processo decisório. Mas eu não tenho dúvida que, no final do dia, é positivo, porque você cria mecanismos de controle, você evita, talvez, decisões apressadas, assodadas, sem fazer análise completa, você tem visões diferentes. Eu acho que ter a diversidade, a gente fala muito isso hoje, né, de você ter um conselho de administração com formações diferentes, não só diferença de gênero, né, mas diferença de idade, de background, de experiências. Isso torna o processo certamente mais difícil, porque é mais fácil você achar um consenso quando todo mundo pensa igual do que quando você tem um grupo com pessoas com formações diferentes, mas esse debate é mais rico. Então, mesmo que se possa argumentar que seguir toda essa governança, de fato, ela traz, eventualmente, alguns custos adicionais. Você tem desde publicação de fatos relevantes, comunicados ao mercado, remuneração de conselheiros, enfim, tem. Mas tudo isso é muito positivo no final do dia, porque você cria um sistema de mais governança, e no caso de companhias abertas, como é o nosso caso, e nos 2 casos, companhias de economia mista, que há, como o Felipe colocou, muitas vezes uma percepção equivocada, até pelo histórico também, né, de uma interferência política que hoje já não existe mais, ter essa governança, ter esses mecanismos de transparência, eles dão mais, eu acho que segurança, inclusive para o investidor, né? Ele saber que tem esses órgãos e tem esse processo, isso me parece que é valorizado pelo investidor. Pelo menos no nosso caso, a gente tem essa percepção. Antes de passar para o Felipe, falar aqui pelo lado privado, né, ou não economia mista, eu não tenho nenhuma dúvida de que o investidor hoje cada vez mais valoriza você ter uma governança clara, transparente
e que, como você falou, traz segurança quando você vai tomar uma decisão mais importante, né? Então, sobre diversidade, até é muito bom ter uma CFO, uma DRI mulher aqui, que são minoria absoluta, né? Mas é muito importante. Mas acho que eu concordo com você que, quando você olha para o lado de lá, ou seja, para o lado do outro lado do balcão, o investidor, cada vez mais, não só a questão de você ter vários comitês de apoio ao Conselho de Administração, da quantidade de membros e da diversidade dos membros, está fazendo parte da agenda do investidor. Então, também eu vi um pouquinho Copel, Felipe, o que tem para dizer sobre isso? De novo, com essa ótica de que você está dos dois lados, né? A evolução do Conselho passa muito pela Lei 13.303. Isso também, o management, a composição realmente melhorou nessa questão de você ter pessoas com... Não vou dizer que os outros eram ruins, não é isso, eles tinham suas competências, mas competências mais direcionadas a empresas com atuação de mercado. É isso que a gente vê hoje claramente, não só na Eletrobras, mas na Copel e outras estatais, o sarrafo é mais alto, vamos chamar assim. E, especialmente no Conselho, o Conselho... bom, vocês conhecem vários casos, não preciso entrar em detalhe, mas, historicamente, o Conselho das Estatais era ocupado por membros do governo. Isso era prática do setor, não só o elétrico, mas de outras empresas, de outros setores. As empresas estatais tinham presidentes de conselho, que eram ministros, secretários, e, no caso da Copel, não era diferente. Você tinha, historicamente, a composição do conselho. A Copel tem 9 conselheiros, uma parte importante, que era a parte que o Estado indica até hoje, era a indicação de pessoas ligadas ao Estado, membros das secretarias e tudo mais. Hoje a situação está bem diferente. Hoje, dos 9 conselheiros que a Copel tem, 7 são independentes. Os únicos que não são independentes são o representante dos empregados, que é um funcionário da companhia, e o presidente da companhia, o CEO, que faz parte do conselho como secretário executivo. Então, efetivamente, todos os outros membros são independentes, inclusive o presidente do Conselho de Administração da Copel, que é o Marcel, que talvez alguns conheçam, que ele é o fundador da Bematec, uma empresa de tecnologia lá de Curitiba, um empresário de muito sucesso local. Ele vendeu a empresa dele, enfim, fez uma carreira excepcional, uma pessoa que tem conhecimento impressionante e, de fato, traz um ganho para a companhia, né? Você ter pessoas com experiências diferentes, pessoas com capacidades diferentes, idades diferentes. Isso, de fato, tem se confirmado na Copel também, e isso aí a gente, de fato, tem que enaltecer a lei das estatais, a 13.303, porque foi ela que, de alguma forma, levantou o sarrafo e fez com que essas indicações passassem a ter um critério mais técnico do que era antigamente. Deixa eu pegar carona nisso aí que você comentou sobre subir a barra, e só introduzir um tema que está num dos painéis nossos aqui, que é o tema de ASG ou ESG, né? Que seria a questão da governança, do meio ambiente e do social, que tem levado as empresas a subir a barra, né? Fala um pouquinho da experiência de vocês, e vocês, enfim, estão num campo de economia mista, concessionários, energia. Como é que isso tem acontecido? Porque, falando aqui do lado privado, né, também, eu trabalho numa empresa de carro, né, de aluguel de carro, essa agenda ela está se tornando cada vez mais presente. A gente já vê muitos fundos, né, e 100% ESG, o dinheiro cresce, e esse negócio está, de fato, aumentando o tamanho do balde, né, como a gente gosta de dizer. Vocês têm sido demandados por isso? O que vocês estão enxergando? É verdade para vocês? Como é que é? Lá na Eletrobras, a gente tem notado, sim, uma demanda dos investidores, principalmente dos investidores de fora. Quando a gente faz roadshow e reunião com o mercado externo, tem surgido cada vez com mais frequência perguntas sobre metas ligadas a ESG, sobre green bonds e coisas similares. E, claro, no nosso caso, até pela própria característica do setor elétrico brasileiro, que é uma matriz, comparada com a de outros países, eminentemente limpa, né? A gente tem, basicamente, no Brasil, e a Eletrobras, por ser a maior,
também representa mais ou menos as mesmas proporções, né? A gente tem uma matriz hoje formada principalmente por hidrelétrica, a gente tem muita coisa hoje no Brasil, a eólica tem crescido muito, né? Então, a gente já tem uma característica de ter uma energia que é limpa, mas a gente tem notado, sim, uma demanda cada vez maior de investidores perguntando se tem projetos específicos, se a empresa tem metas específicas. Isso está também no nosso plano de negócio. A gente tem um plano de negócio de 5 anos, né, que a gente revisa anualmente, que a gente também publica e que também serve como uma referência para os investidores. E lá nós também temos um dos blocos de metas que a gente busca, tem algumas já dentro desse contexto do ESG. Acho que a resposta é basicamente a mesma, e talvez só para complementar, eu diria que é interessante justamente isso, que isso é um caso de muito maior interesse internacional do que nacional. É difícil, efetivamente, você conversar sobre isso com investidores locais. É difícil. Tanto que, nas nossas apresentações, a gente tem slides para tratar desse tema, 3 ou 4 slides, inclusive. A gente tenta discutir esses temas, mas, efetivamente, não faz parte da agenda da grande maioria dos investidores locais. E não sei se é uma questão específica para as empresas do setor elétrico, em razão do que já foi colocado, porque são empresas com matriz limpa, com programas premiados e muito reconhecidos sobre sustentabilidade, com as comunidades e tudo mais, mas, efetivamente, você não vê o interesse do investidor local em discutir isso. Por mais que a empresa se preocupe em fazer e ter e mostrar o que ela está fazendo, questões da ONU e tudo mais, efetivamente, você não percebe o interesse dos investidores em querer saber ou diferenciar as companhias se elas têm, efetivamente, programas voltados à sustentabilidade. Lá fora é um pouco diferente, mas chamaria atenção a esse fato, né? Os investidores locais, aparentemente, não estão muito preocupados com isso. Enfim, aqui do lado 100% privado, né, e falando da atividade que é aluguel de carro, que obrigatoriamente tem alguma coisa de energia, né, tem emissões, eu concordo, né, com o que vocês estão dizendo, que isso é uma agenda ainda externa ao Brasil, né, ainda externa, mas, em especial, na Europa, né, com um peso diferente, mas que vem ganhando relevância a cada dia com a constituição de fundos cada vez mais dedicados a esse assunto. Então, certamente isso passará por uma mudança de comportamento também do investidor. E aí vou pegar uma outra carona, né, num assunto que a gente também vai tratar aqui, né, que eu gostaria de ouvir de vocês, que é a questão da pessoa física, né? Se é relevante, se não é, porque com essa mudança que a gente tem assistido do aumento de número de pessoas físicas na Bolsa Brasileira, né, isso tem aumentado o papel da pessoa física no free float de muitas empresas, né? Então, esse é um dado. O segundo dado, e aí eu faço essa ligação com o ESG, né, eu estava outro dia numa apresentação, e até era do Guia Exame de Sustentabilidade, né, e, basicamente, a mensagem é o seguinte: 70% da força de trabalho do mundo, em talvez 10 anos, seja feita de millennials. Se o número não é esse, é muito próximo disso. Então, esses millennials, enfim, já são quase metade da força de trabalho, vão se tornar a maior parte da força de trabalho e vão acumular dinheiro e serão investidores no curto espaço de tempo. Então, talvez tenha uma mudança de comportamento do investidor também. Mas eu gostaria só de voltar para a questão pessoa física, né, que é um dos painéis que a gente vai tratar aqui. No mundo das redes sociais, né, e vocês têm negócios estáveis e tal, como é que funciona a relação com a pessoa física? Tem algum foco específico? Tem aumentado a presença no free float de vocês? Fala um pouquinho de o que está acontecendo no dia a dia de vocês em relação à pessoa física. No nosso caso, a gente tem cerca de 26 mil acionistas, tem bastante pessoa física, mas, efetivamente, eles não são relevantes dentro da composição, relevantes no sentido de representatividade, por favor, dentro dos acionistas. São pouco representativos dentro do perfil dos investidores da Copel. A gente não tem um programa específico para atender
justamente pela falta de representatividade, atender pessoas físicas. A gente tem basicamente as APIMECs, que a Copel, acho que todas as empresas acabam fazendo. A Copel também tem um programa de participar, pelo menos uma vez por ano, de reuniões APIMEC, que é o momento que a gente tem um contato mais próximo com o investidor, pessoa física. Não que a gente tenha algum tipo de restrição a recebê-los e receber ligações, falar com eles, mas é efetivamente quando essa relação fica mais próxima. E, efetivamente, a gente não tem ainda um programa específico, mas, basicamente, pela pouca representatividade que eles ainda têm dentro da Copel. Por mais que tenha uma quantidade grande e seja representativa em termos de número, infelizmente, eles ainda representam uma parcela pequena dos nossos investidores. A nossa situação é muito similar. A gente também não tem, até tinha falado no início, né, a gente não tem um volume elevado de pessoas físicas no nosso free float. E, da mesma forma, a gente comparece às APIMECs, e quando também algum entra em contato conosco, nós atendemos com todo prazer, mas não há realmente hoje um volume elevado. Também não temos nenhum programa objetivamente buscando atingir esse público, né? Claro que isso tudo vai depender do que vai acontecer aí que é o que você falou que vai ser no painel seguinte, né? E talvez tenha alguma relação também com a complexidade do setor, né? O setor elétrico é muito regulado, ele é muito complexo, ele é muito difícil, muitas vezes, de seguir. Então, talvez isso gere algum receio de quem não talvez não tenha por trás, né, uma casa, um asset, enfim, um fundo, gente especializada estudando, porque não é um setor fácil, né, pela regulamentação, né? Adicionalmente, né, eu tenho trabalhado em empresas de varejo, né, com base de pessoa física sempre importante, né. No caso, a associação que eu tenho feito ao longo do tempo é que ele usa a marca, ele tem um serviço, e aí ele passa a ter uma avaliação, né, mais próxima, e ele se movimenta ou não, ele come um produto, então ele passa a ter uma avaliação ou não da empresa. No caso de vocês, que são uma coisa mais complexa e mais distante, não está... E principalmente no caso da Eletrobras, que a gente nem está mais no setor de distribuição, né? Porque eu já trabalhei em outras empresas do setor que tem distribuidora, e a distribuidora ainda é um pouco mais longe. próxima do consumidor, né? Você paga a sua conta de luz. Mas, no caso da Eletrobras, nós estamos na geração e na transmissão, basicamente. Então, a gente está muito distante do consumidor final. Muitas vezes, ele não conhece nem as nossas empresas. A gente fala das nossas controladas, que são empresas muito grandes, e muita gente não sabe nem o que são essas empresas. Do mesmo jeito que o Filipe falou que muita gente não conhece a Copel, se a gente cita aqui as nossas empresas, Furnas, Eletronorte, Eletrosul, Chess, muita gente não conhece. Não, mas concordando com você, vai um pouco também dessa questão da proximidade com o consumidor, né? Que a partir da experiência própria em usar o serviço da empresa, em consumir um produto, acaba chamando a atenção, e no caso de vocês, acaba que ficam um pouco mais distante. Deixa eu pegar uma outra coisa também, que é a questão de o que vem por aí, né? Então, e o que vem por aí também eu gostaria de falar um pouquinho do mercado de dívida, né? Que acaba que o RI também está presente nesse mercado, né? E tem uma agenda que é importante também. Vocês têm acessado o mercado de dívida, sim ou não? O mercado internacional versus o mercado local, o que vocês estão enxergando, e aí pegando carona um pouco no que o Marcelo acabou de falar, como presidente da CVM, de que há um interesse da CVM em desenvolver o mercado de dívida local. Como é que vocês veem isso no âmbito das empresas de vocês, e como é que vocês olham para frente? Porque vocês, enfim, as boletas são grandes, né, como eu digo. Elvira, se quiser começar. Os valores são bem expressivos. A Eletrobras acessa, sim, ela durante muito tempo ela priorizou o mercado internacional, mas mais recentemente a gente voltou a acessar o mercado local. Fizemos uma emissão de debêntures que finalizamos agora no mês de maio, foram 5 bilhões de reais, então foi uma emissão muito bem sucedida, tivemos demanda. E agora a gente está num momento, acho que é importante sempre lembrar que o processo que a gente está vivendo na Eletrobras aí nesses últimos 3 anos, né,
de novo, sempre fazendo referência que após a lei, né, 13.303, a lei das estatais, a gente vem num esforço de tornar a empresa mais eficiente, né? Então, temos feito desinvestimentos importantes, temos, né, desalavancado a companhia e temos trabalhado agora para alongar a dívida, trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas, né? Então, acessar tanto o mercado local como o mercado internacional está sempre na nossa agenda. A gente conversa com né, todo o mercado financeiro e a gente tem tido indicação de que o mercado está muito aquecido, tanto no mercado local como no mercado internacional, em particular com relação a bonds de mercados emergentes. Então, tenho tido muito feedback de que houve uma redução da oferta, né, de que muitos emissores relevantes, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países aqui emergentes e da América Latina em particular, reduziram as suas emissões e os bondholders estão querendo títulos, né? Os títulos estão vencendo, muitas empresas não estão rolando ou emitindo novas dívidas. Então, a informação que nós temos é que há, sim, uma demanda. Então, do nosso lado, a gente está, sim, atento, analisando as oportunidades e podemos vir a fazer alguma emissão. Não temos nada decidido no momento, mas estamos sempre avaliando. Acabamos de fazer uma emissão no mercado local, né, também. Isso, então... mas fala um pouquinho também e aí você, a CFO e a DRI, se você tem atuado fortemente também no mercado de dívida, como investir no seu tempo. É só para falar um pouquinho disso também, porque acaba que a dívida sempre fica, vamos dizer, num segundo plano, né, quando você fala de equity e dívida. Não, até curiosamente, no caso da Eletrobras, a gente recebe demanda dos dois. Então, a gente, quando faz roadshows, tanto aqui como fora, a gente costuma dividir o tempo entre os dois. Então, eu tive recentemente, já esse ano, até porque eu estou há pouco tempo, né, como eu falei, nessa função eu estou há 3 meses, mas eu já tive em 2 eventos internacionais aí nesses 3 meses, e em ambos eu falei com o investidor de equity e de debt. Então, a gente tem buscado dividir a atenção aí para os dois. São públicos distintos, com interesses distintos, e é bom ouvir os dois, também para a gente saber o que é que o mercado espera, né? Cada um tem seu lado. Cada um tem seu lado e nos ajuda também a direcionar a nossa estratégia, a melhor forma de atuar. A grande diferença é que o investidor de dívida, você fala que você vai pagar pouco dividendo. E o investidor de equity, você fala que vai pagar mais dividendo. Se adapta o discurso dependendo da brincadeira, óbvio, mas é efetivamente a única diferença que tem, a percepção, o risco, né, o que ele quer saber da companhia. Né? As reuniões são diferentes basicamente em razão disso. E sobre a questão da dívida em si, a Copel ela tem sido muito ativa. Eu não sei se tem alguém de algum banco aqui que poderia até eventualmente concordar ou não, mas a Copel tem, nos últimos 4 ou 5 anos, que acaba sendo exatamente o período que eu sou superintendente responsável também pela captação de recursos da companhia, a gente já emitiu mais de 11 bilhões de reais no mercado local. A hora que você vê a Eletrobras falando de uma emissão sozinha de 5 bilhões, você fica até meio encolhido, assim, né? Mas, efetivamente, para uma empresa como a Copel, com o valor de mercado aí hoje na casa de 13 bi, você, basicamente, nos últimos anos, você emitiu o valor de mercado da companhia em dívidas exclusivamente no mercado local. Então, a companhia foi muito efetiva, muito presente no mercado de dívida local, e, efetivamente, o momento agora é diferente. Tanto um pouco pela percepção de risco, que a gente já comentou desse case, que melhorou a percepção de risco da companhia, mas o mercado está muito líquido. Você, durante muito tempo, ou durante os últimos 3 anos, talvez, a gente ficou dependendo basicamente dos bancos. Toda a operação que a gente faz pedindo firme, né? A gente sai ao mercado com o firme garantido por uma série de razões, mas, enfim, a gente não corre o risco de ir ao mercado e ficar sem o montante a ser emitido numa debênture, numa nota promissória. E, nos últimos anos, a gente ficava na mão dos bancos, ou seja, a gente fazia a emissão basicamente para o banco encarteirar, se não tudo, grande parte da emissão. Mais recentemente, isso mudou bastante, né? Inclusive, as últimas emissões que a gente já fez 3 emissões nesse ano, todas elas tiveram uma demanda acima do book, então mostra efetivamente a liquidez do mercado. E outra coisa que a gente também influenciou e conseguiu fazer, e entra um pouco nessa questão do papel do RI, é que a grande parte das nossas emissões, a Copel é uma empresa integrada, então como a Eletrobras também é. Então, a gente tem a holding, que é a companhia aberta,
e as subsidiárias, a Copel Geração e Transmissão, a Copel Distribuição, a Copel até Telecomunicações, que são as empresas operacionais, elas que efetivamente operam. A holding ela é a dona dessas empresas. E, por uma razão óbvia de risco, os investidores preferem estar perto da onde o dinheiro é gerado, ou seja, na subsidiária operacional. E o que a gente, dentro desse contexto de influenciar a estratégia e tentar levar a empresa para o caminho mais correto? A gente, enfim, isso é público, não tem nenhum segredo, a companhia está finalizando o processo de abertura de capital categoria B para a Copel Geração e Transmissão, que é a principal empresa do grupo em termos de emissão. E isso mudou sensivelmente o preço da emissão. A gente chegou a cogitar, o ano passado, emitir bonds, até pela falta de liquidez no mercado local, mas hoje você consegue taxas, vou dizer, arrisco aqui dizer até mais baixas do que no mercado internacional, dado a liquidez e dado a percepção de redução de risco nas empresas estatais. Só para, antes de abrir, para ver se eventualmente alguém quer fazer alguma pergunta, do lado aqui privado também a gente assiste a mesma coisa. Então, eu trabalho na Movida, que abriu capital há 2 anos, né? Foi um IPO de 600 milhões de reais, a gente emitiu 4 bi de dívida, principalmente no mercado local, e a maior parte sendo que o mercado levou, né? Que é o que a gente gosta de dizer, com sempre tido sucesso em colocar nas assets independentes, enfim. E de fato mostra, né, a minha ausência de cabelo mostra o tempo, né, que a gente mudou um pouco a geografia local, né? Então, em mudando a geografia local, você também muda a composição do que uma empresa intensiva em capital pode acessar de mercado local em comparação ao mercado externo, né? Então, obviamente, o mercado externo continua muito maior, mas cria alternativas que não existiam no passado não tão longínquo, né? A gente está falando de coisa de 2, 3 anos, né? Então, acho que essa é uma percepção que bate também com o que eu tenho vivido agora, no tempo que você tem falado do mercado, vamos chamar de um passado mais recente, né? Deixa eu abrir para perguntas e respostas, porque aí o pessoal fica à vontade de aproveitar o conhecimento aqui dos nossos 2 presentes aqui no palco comigo. Por favor. Eu continuo fazendo perguntas se ninguém fizer nada. Ainda temos tempo, né? Temos tempo. Olá. Não vou deixar você perguntar, não. Meu nome é Carlos Augusto, eu trabalho no Sescom Barreiro, escritório de advocacia, né, que lida muito com risco regulatório. E o Felipe, depois eu vi, também concordou que o trabalho do RI das empresas de economia mista tem um trabalho grande de educação, né? E vocês citaram bastante educação lá do executivo. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Se realmente também há uma educação do RI das empresas estatais para o ente governamental que controla a companhia, né? E uma pergunta muito prática dentro dessa: a CVM, quando ela vê, geralmente, falhas na comunicação ligadas a informações relevantes, não necessariamente são relevantes ou não, mas há uma dúvida, né? E a CVM, geralmente, ela oficia a área de RI da companhia aberta, né? E a área de RI fica com um ofício que, muitas vezes, diz respeito ao controlador, né? Nesse caso, um ente da administração pública. E se vocês passaram a experiência, se tiveram, né, algum conhecido, talvez, que tivesse passado, e, nesse caso, do ofício da CVM, quando chega o ofício na área de RI, se não seria mais eficiente, até por uma questão de paridade de armas, que a CVM oficiasse ao ente público, já que ela também é um ente público, e não colocasse o RI das estatais nessa situação ali entre o rochedo e o mar, né, tendo que levar, às vezes, uma notícia complicada para o chefe, né?
Obrigado. De fato, essa é uma questão que acontece. No nosso caso, da Eletrobras, o que a gente fez foi, a gente colocou na nossa política de divulgação, né, de toda essa questão de divulgação de informações e atendimento às instruções da CVM, a gente colocou a obrigação do controlador também seguir todos os princípios, a gente passou isso para o nosso controlador, e toda vez que acontecem de sair notícias, que às vezes acontece, né? A gente lê no jornal alguma notícia de que algum representante do controlador pode ter falado alguma coisa e a gente se antecipa. Então, no nosso caso, o que a gente faz é, quando acontecem essas situações, e já aconteceu, de sair notícias que podem afetar, né, o valor das ações, o que a gente faz é, a gente faz um ofício interno nosso para o nosso controlador, registrando, a gente anexa a notícia que saiu, por exemplo, no jornal, e a gente pergunta, a gente envia para o Ministério Supervisor, no nosso caso, o Ministério de Minas e Energia, e pergunta se aquela notícia é verdade, se existe alguma informação adicional que a gente deva fazer uma publicação. Então, a gente se antecipa para, num eventual recebimento de algum questionamento por parte da CVM, a gente tenha feito também o nosso dever de diligência de questionar o controlador. Então, essa tem sido a nossa atitude na Eletrobras. No caso da Copel, essa questão do acionista controlador não é tão comum. De fato, não existe assim tanta notícia a ponto de influenciar o mercado ou gerar comunicados. Efetivamente, a amplitude da Eletrobras é indiscutivelmente maior que a da Copel. Mas a questão da educação, de alguma maneira, sim. Inclusive, o caso que a gente citou no começo é uma educação do acionista controlador. Quando a gente tem a oportunidade, a gente não pode perder essa oportunidade de mostrar, demonstrar, explicar, dizer. Muitas vezes parece até um pouco petulante, né? Pô, por que vocês estão falando isso? Não, mas é o nosso trabalho. A gente faz isso para, efetivamente, pensando no bem da companhia, e, de alguma forma, inclusive, para proteger o próprio representante do acionista controlador de qualquer tipo de sanção, alguma coisa nesse sentido. A Copel, há uns 15 anos atrás, ela já sofreu uma situação relativa a isso. Um secretário, não foi exatamente a Copel, foi a Sanepar, que é a outra empresa do governo do Estado do Paraná, falou sobre investimentos da Sanepar sem ter uma divulgação específica sobre aquilo. A pessoa que falou sofreu uma sanção da CVM. E o pessoal da Sanepar, e, enfim, quem era o representante, falou, olha, eu desconhecia, inclusive, aquela informação, ele falou por conta e risco. Então, a empresa em si ela se protegeu e aconteceu, mas isso há muito tempo atrás, a sanção para quem tinha falado coisas que realmente não poderiam ter sido faladas. Só fazer um comentário que esse desafio também acontece do lado de qualquer empresa listada, tá? Só para não ficar exclusivo numa estrutura um pouco diferente, que é a estrutura, né, tanto de Elvira quanto do Felipe. O que eu tenho visto é o seguinte, duas coisas que ajudam muito a mitigar esse risco. Número um, ou a área de RI fica muito próxima à área de comunicação e vice-versa, né, do corporativo, da comunicação institucional, o que seja, ou mesmo, eu já vejo, em alguns casos, ela subordinada à área de RI, né, que é um papel diferente que o RI tem tomado, que parece um pouco ditatorial no início, mas que depois a empresa entende que funciona muito melhor. Então, hoje, por exemplo, a comunicação institucional lá da Movida, ela obrigatoriamente tem que passar por mim, que, no caso, tem uma pessoa que é responsável por isso. O RI deu o ok, né, só para colocar na questão da comunicação, para poder filtrar e mitigar risco, porque ele vai sempre existir, mas como é que a gente procura controlar. Então, é só para fazer o paralelo, que o desafio também existe do lado de cá, não é só do lado de lá. Nós temos essa... Não como comunicação não é subordinada ao RI, no nosso caso, a comunicação se reporta ao presidente da empresa, mas nós temos um alinhamento muito grande. Então, assim, é o tempo inteiro, a gente se fala todos os dias. Então, tudo que sai na imprensa, a gente já recebe de manhã um briefing da área de comunicação, com os pontos relevantes. Se a gente vê alguma coisa, a gente já vai perguntar. Se surge alguma demanda
demanda da imprensa, a nossa comunicação já vem nos perguntar o que é que pode, o que é que não pode falar. Então, isso, no nosso caso, está super integrado e realmente faz muita diferença. E hoje, inclusive, tenho aqui comigo a superintendente de comunicação e a superintendente de RI, outras duas mulheres também. Ainda bem, né? Time feminino hoje, representando a Eletrobras. Não, mas é só para voltar à pergunta lá, que a experiência de comunicação e RI andarem juntas e afinadas é fundamental, não importa o controle, entendeu? Mais alguma pergunta? Alexandre Horta, da CEMIG, está aqui em cima. Essa pergunta vai para a Eletrobras, né? Já que você tocou no assunto aí, com relação, você disse que começou lá na Eletrobras como independente, né, como conselheiro independente, e por causa da criação do Comitê de Auditoria. Como é que vocês conseguiram atender aos preceitos SOX, sendo que eu reparei que o Comitê de Auditoria seus não é 100% composto de conselheiros de administração? Nós temos o nosso conselho o nosso comitê de auditoria, ele é formado por... A gente segue o decreto, né, que diz que a gente tem que ter um mínimo de 3 ao máximo de 5 membros. Começamos inicialmente com 3 membros, que eram todos conselheiros, que era o meu caso. Posteriormente, a gente teve a entrada de um membro que é não conselheiro, né, que é um membro consultor, mas nós não tivemos, nós tivemos um parecer jurídico, nós fizemos esse questionamento na época com relação a requisito de SOX, e nós não tivemos nenhum tipo de dificuldade com isso, não. Lendo a regra da SEC, né, ela estabelece que tem que ser 100%. Aí eu vi que vocês conseguiram colocar lá. Depois eu quero ver esse parecer, se você puder compartilhar conosco. Eu faço grupo do GT de empresas estatais, de RI, de empresas estatais. A Paula está ali, depois a Paula pode falar, dar mais detalhes, mas hoje o nosso comitê está formado por 3 conselheiros, todos 3 independentes, e um membro não conselheiro, que é um membro técnico, né, um consultor técnico. Ótimo. E tem outra pergunta. Você falou que quando recebe um ofício CVM, por conta de alguma ação que o controlador fez, que vocês oficiam o controlador. Quem é que oficia? Não, na verdade, a gente se antecipa. O que a gente faz é, sempre que surge alguma notícia na imprensa que pode vir a afetar, né, a gente começa a receber telefonema de analista, de investidor, fazendo pergunta. Não necessariamente vai vir um ofício CVM. O que a gente sempre faz nesse processo educacional, a gente sempre conversa com os representantes do controlador, e quando isso acontece, não é frequente, mas quando isso acontece, a gente manda um documento interno, eu assino como RI, para o Ministério, anexando a notícia que eventualmente tenha sido veiculada e perguntando, e a gente acaba recebendo uma resposta. E já houve caso de, vindo a resposta, a gente publicar, então, um comunicado ao mercado, um fato relevante, a depender da relevância do tema, a própria resposta que a gente recebeu. Ótimo. Agora, para o Salim, a parte de investidores, pessoa física, o que eu reparei que as 2 empresas, e que eu reparo também nas demais empresas, não é que dê pouca importância, mas não investem em ter contato com o investidor pessoa física. As APIMEX existem, auxiliam a gente a ter algum contato. Antigamente tinha a Expo Money aqui no Brasil, era um caminho, né? Mas e como é que vocês têm feito hoje? O investidor pessoa física, ele pesa na sua base acionária, tem importância? Importância tem, mas, de fato, ele é pouco relevante dentro do contexto de todos os acionistas. E mesmo nas APIMEX, que são reuniões públicas, enfim, tem que ter um cadastro, pagar uma taxinha, às vezes, para participar, a frequência não é tão relevante. São 50, 60, 100 pessoas, no caso da Copel, certamente na Eletrobras é mais, mas não é tão relevante. Enfim, e todo o contato com o investidor pessoa física, ele também se dá através do telefone, através do e-mail. O site de RI. O site de RI é ferramenta crucial para isso, e me parece que é uma tendência não só para o RI, mas para várias outras questões,
de diminuir muito o contato telefônico para tentar o contato direto, as informações que estão disponíveis, elas são suficientes. Inclusive, a gente sempre tem, mesmo por pessoas físicas, uma dúvida ou outra, porque, efetivamente, a quantidade de informações, a transparência, acho que uma coisa que é importante, né? Vocês sabem tanto quanto eu, até mais que eu, a transparência é crucial para qualquer empresa de companhia aberta, mas especialmente para as estatais. A quantidade de informações disponível é realmente impressionante. Até porque tem exigência legal, né? A gente tem exigências além do que uma companhia não estatal tem, né? De transparência, de coisas que a gente precisa dar publicidade. Acho que tem mais uma pergunta lá, mas só para complementar, é sempre colocar o máximo de informação disponível via site, porque sempre digitalizando facilita, né? E procurar chegar através dos outros canais, mídia, analistas e tal, de produzir conteúdo para estar disponível para o investidor pessoa física. Esse é o ponto. Tem mais uma pergunta e a gente está acabando. Alô. Oi, boa tarde, Haroldo Levi, eu sou coordenador do CODIM, Comitê de Orientação para a Divulgação de Informações ao Mercado. Tenho duas colocações para ouvir vocês. A primeira é a mesma relação que vocês comentaram em relação ao controlador, governo, nesse caso, com relação às agências reguladoras, que também têm uma atuação, muitas vezes, que comprometem a área de RI, principalmente, fica de braços atados. Eu queria saber como é que vocês têm lidado com isso e como é que é a ação. E a outra questão é, eu vi que vocês têm uma integração entre a área de RI e comunicação, mas existe efetivamente um comitê de divulgação de forma a reunir as principais áreas que têm envolvimento direto, ou mesmo que possa chamar outras de forma organizada na empresa de vocês? Respondendo rapidamente sobre as agências, eu diria que eu sou, representando a Copel, que só elogios à ANEEL. A ANEEL, pelo menos do nosso lado, assim, efetivamente, é um exemplo de agência reguladora, ela, de fato, modelo a ser seguido por outras agências. Ela realmente faz um trabalho excepcional. Não temos dificuldades nenhuma, efetivamente, com relação à ANEEL. Quanto ao comitê de divulgação, existe, de fato, ele existe, ele funciona, e, basicamente, é uma discussão sobre qual material vai sair, qual detalhe, se as informações que estão sendo colocadas nos comunicados e fatos relevantes são corretos, coerentes e fidedignos, vamos chamar assim. Então, efetivamente, essa questão funciona e é efetiva. Já aconteceram várias vezes de a gente alterar comunicações internamente antes de ser divulgado em razão da atuação do comitê de divulgação internamente dentro da Copel. Da mesma forma, nós também fazemos uma consulta, a depender do tema que vai ser objeto, né, do comunicado ou do fato relevante, pode ser de uma natureza técnica, a gente sempre consulta as áreas envolvidas antes de finalizar. Não é uma coisa que o RI faz sozinho ou a comunicação faz sozinha. A gente sempre trabalha a quatro mãos, envolvendo outras áreas que tenham algo a contribuir, até a eventualmente corrigir também, né, do comunicado do fato relevante. Bom, muito obrigado. Agradeço, Elvira, Felipe. Acho que a gente conseguiu cumprir o prazo. Obrigado.